Olá, meus queridos irmãos, como vocês estão? Aqui é missionária Lucy. Sou missionária, fui missionária da Junta de Missões Mundiais por quase 15 anos e trabalhei em 3 países diferentes: Peru, África do Sul e Timor-Leste. Quero compartilhar com os irmãos agora 2 ou 3 experiências do campo missionário para que os irmãos vejam o tanto que é importante amar as pessoas com o amor de Deus. A primeira experiência que eu quero compartilhar com os irmãos foi vivida no Timor-Leste. E aí envolve a igreja no sentido da intercessão, meus irmãos. O Timor-Leste é um país que fica no sudeste asiático, é um país animista, o que quer dizer que as pessoas acreditam que existe espírito para todas as coisas, e que são os espíritos que agem sobre a vida das pessoas e que agem na população. Quando nós fomos para o Timor-Leste, né, o nosso objetivo era trabalhar com evangelismo, discipulado e trabalhar na implantação do PEP. O PEP é um programa de educação pré-escolar que nasceu aqui no Brasil e que hoje, para a honra e glória do Senhor Deus, está em mais de 40 países, atendendo mais de 21 mil crianças. Então, quando nós fomos para o Timor-Leste, o nosso objetivo era fazer a implantação ali. E nós encontramos ali realmente um terreno muito fértil para a implantação do programa. Por quê? Porque o governo não tinha as condições de atender todas as crianças nessa idade de 4 a 6 anos na educação pré-escolar. Meus irmãos, as maiores dificuldades que nós enfrentamos no Timor-Leste realmente foi as dificuldades espirituais, a batalha espiritual que nós enfrentamos ali. Porque, meus irmãos, nós sabemos que nós temos um inimigo e esse inimigo não quer que as pessoas se aproximem de Deus, não quer que as pessoas conheçam a Deus. Então, nós enfrentamos muita resistência espiritual, com opressão emocional, opressão física, enfermidades, que era comum, né, aos missionários que trabalhavam ali naquele país. Meus irmãos, eu lembro de uma ocasião, já fazia algum tempo que eu estava no Timor-Leste, mais de um ano, que eu e a outra missionária estávamos enfrentando uma opressão muito grande. Nós estávamos morando, né, no interior, né, uma localidade chamada Los Palos, e as pessoas, os próprios timorenses diziam para nós que lá estavam os bruxos mais poderosos, né, os feiticeiros mais poderosos, e nós enfrentamos uma opressão muito grande. E era interessante ver, né, o tipo de opressão, porque eu não desligava, eu ficava ligada 24 horas por dia, 7 dias por semana, não conseguia descansar, enquanto a minha companheira, ela dormia muito, não conseguia ficar acordada. E a gente orava, orava, orava e pedia: Senhor, nos ajuda, Senhor, precisamos trabalhar. E eu lembro que teve uma vez que eu já estava assim bem cansada, tinha acabado de surgir, né, o WhatsApp, e eu lembro que eu peguei e mandei mensagem para todo mundo: orem por nós, igreja, irmãos, orem por nós, porque nós estamos precisando da ajuda de vocês em oração. E eu lembro, irmão, que no dia seguinte, a missionária acordou cedo, foi fazer as coisas, e naquele dia dormi. E a nossa vida começou realmente Deus começou a trabalhar, né, em nós. E tudo isso porque a igreja orou, tudo isso porque nós lembramos de pedir socorro, e a igreja orou, e a igreja intercedeu por nós. Então é muito importante, meus irmãos, que vocês demonstrem esse amor que vocês têm pelo Pai, intercedendo pelos missionários nos campos. Nós temos missionários, colegas nossos que estão em campos, meus irmãos, em campo que tem guerra, em campo que tem destruição, em campo que tem fome, em campo que tem miséria, em campo que tem feitiçaria. Então é necessário que vocês orem e intercedam pelos missionários. Amém? A outra experiência que eu quero contar para vocês, ela foi vivida no Peru, e isso tem muito a ver, meus irmãos, com isso de amar as pessoas com o amor do Pai, para que nós possamos completar a missão. Quando eu fui para o Peru, eu fui também com o objetivo de evangelismo e missões e coordenar um trabalho que existia, né, na Cordilheira dos Andes. Mas eu lembro que quando eu cheguei naquela igreja, na cidade de Arequipa, eu conheci uma moça. E essa moça, essa mulher, ela estava com a vida destruída por causa da história que ela havia tido desde a adolescência. Na adolescência, num ato de desobediência, ela saiu de casa, foi para uma festa. Nessa festa, ela foi dopada, ela foi abusada.
E por causa desse abuso, né, uma família expulsou ela de casa e ela então foi viver na rua, foi viver com amigos e estava com a vida destruída, até que ela conheceu a igreja e quando ela conheci, ela estava conhecendo, né, ao Senhor Jesus ali, tinha acabado de conhecer o Senhor Jesus e eu fiquei então responsável de me aproximar dela e de falar de Deus. Conhecendo a história dela, né, ela me contou que a vida dela não tinha sentido, que ela não precisava mais viver e por isso ela já tinha tentado contra a vida dela 2 vezes, tomando veneno, né, para morrer, mas ela falava para mim que eu tô tão ruim, que nem a morte me quer. E eu falava para ela, não, é porque Deus ainda tem um projeto para sua vida, né? Vamos lá trabalhar nisso. E aí nós orávamos, eu comecei a estudar a Bíblia com ela, orar, ouvi-la, passei a amar, né? Porque tem que ter amor, né, irmãos, para lidar com essas pessoas. Passei a amar, passei a cuidar, abracei mesmo, e mesmo depois disso ela tentou ainda contra a vida dela, mas nós ficamos ali firmes porque eu falava para ela, olha, você não vai perder sua vida enquanto não for a vontade de Deus. E eu lembro, meus irmãos, que uma vez eu encontrei o bilhete embaixo da minha porta de manhãzinha cedo, né? Quando eu levantei para ir fazer as atividades que tinha que fazer. Encontrei o bilhete dela, se despedindo, agradecendo por tudo, né? Que eu tinha feito e tal. E eu lembro, naquela hora eu senti uma tristeza, mas eu fui orar. Desci na casa dela, que era perto da minha, não a encontrei. Passei o dia todo ali orando, pensando, só, né, Deus vai, Deus visita. E ela, meus irmãos, também já era uma pessoa que eu compartilhava a vida nas cartas do PAN, né? Então já tinha gente também orando por ela. E aí eu lembro que ela tardezinha chegou em casa, na minha casa, e eu tava brava naquela época, né? Fiquei brava. Poxa, mas eu tô falando que Deus te ama. E ela, não, deixa eu te explicar o que aconteceu. E ela contou, meus irmãos, que naquele dia ela saiu para se pular de uma ponte. Se ela pulasse daquela ponte, ela realmente ia falecer. Mas aí o que aconteceu? Ela disse que foi a primeira vez para pular, sentiu que alguma coisa a puxava para trás. Ela foi a segunda, sentiu que alguma coisa a puxava para trás. Quando ela foi a terceira e puxou para trás, ela disse que perdeu toda a coragem. Sentou e ficou pensando, né, em todas as coisas que, né, que ela já tinha ouvido falar de Deus, nas nossas conversas, nas nossas orações, e ali, naquele momento, ela teve um encontro com Deus. E naquele momento, meus irmãos, ela entendeu que a vida dela tinha valor para Deus e que ela tinha ainda um propósito para ser cumprido neste mundo. Aleluia, meus irmãos, ela entendeu o amor do Pai por ela. Ela teve um encontro com Deus e continuei a trabalhar com ela. Essa menina se tornou uma líder na igreja. Ela trabalhou no PEP do Peru. Ela foi trabalhar com as mulheres que sofrem na cadeia. E eu lembro que eu fiquei preocupada, porque eu falei, cara, mas tu tá indo pra cadeia, onde só tem mulher destruída. Ela falou, não, mas é lá que Deus me quer. E ela foi, fez um trabalho lá. Ela falou, não, porque as mulheres também precisam ser amadas. E ela fez esse trabalho maravilhoso. Ela foi transformada, meus irmãos, pelo amor do Pai. Mas sabe por que ela foi transformada pelo amor do Pai? Porque um dia ela falou assim, eu encontrei alguém que me amou, Jesus me amou e enviou pessoas que se preocupassem comigo. Então, irmãos, a gente tem que amar as pessoas. Com o amor de Deus, com o nosso amor, nós não vamos amar, porque nós consideramos as pessoas muito ingratas, nós consideramos as pessoas muito perdidas, nós consideramos as pessoas muito malvadas. Mas quando a gente ama com o amor do Pai, a gente as considera dignas de salvação. Nós as consideramos dignas de receber o amor do Pai, o amor que transforma, o amor que muda a vida delas, o amor que muda histórias. A minha oração, meus irmãos, para esta igreja é que vocês amem as pessoas de todas as nações com o amor de Deus. Que vocês amem as pessoas que estão perto de vocês com o amor de Deus. Que vocês amem as pessoas do Brasil com o amor de Deus. Para que nós completemos a missão. Tem que ter o amor de Deus em nós. As nações precisam de Jesus. O Brasil precisa de Jesus. E é com amor que nós vamos alcançar isso e vamos completar a missão. Que vocês vivam uma campanha como vocês nunca viveram, que vocês orem como vocês nunca oraram, que vocês contribuam como vocês nunca contribuíram,
Que vocês falem de Jesus para as outras pessoas de uma forma que vocês nunca falaram, com fervor que vocês nunca experimentaram. E assim, a partir de onde vocês estão, nós podemos ganhar o mundo todo, as pessoas do mundo todo, de todas as nações, para o Senhor Jesus. Sempre no amor do Pai, para cumprirmos a missão. Muito obrigada.